Hoje estamos em Celurico de Basto, nesta terra fantástica, esta terra magnífica da nossa região do Tâmega e Sousa, e estamos com o candidato do Partido Socialista, Eugénio Carvalho, engenheiro florestal, 37 anos, empresário, líder do Partido Socialista, da Conselhia do Partido Socialista, membro também da Comissão Nacional do Partido Socialista e é o cabeça de lista, o candidato, o rosto do Partido Socialista nas próximas eleições autárquicas aqui neste município de Celurico de Basto, um município que é gerido há muitos anos por uma autarquia liderada pelo Partido Social Democrata. Eugénio Carvalho, muito obrigado por ter aceitado este convite, estar aqui connosco, falarmos um bocadinho sobre o Eugénio, sobre as propostas do Partido Socialista e falarmos sobretudo sobre o Concelho de Celurico de Basto. É natural de Celurico de Basto, cresceu aqui, é engenheiro florestal, é a sua profissão, tem uma empresa, disse mais antes, não vamos muito falar sobre isso, é só para as pessoas ficarem a conhecer um bocadinho melhor o Eugénio. Vamos falar sobretudo de política. É líder do Partido Socialista, da Conselhia do Partido Socialista, protagoniza, é o rosto desta candidatura. Como é que chegou aqui? Qual foi o seu percurso na vida política ou partidária para chegar ao estádio em que nos encontramos de protagonizar a candidatura do Partido Socialista neste Conselho? Bom dia, Armindo, bem-vindo também a Celurico de Basto. Estamos aqui numa paisagem deslumbrante, junto à Estação Caminhos de Ferro e também aqui ao futuro Parque das Veigas. Dar-lhe mais uma vez as boas-vindas, se sinta bem nesta terra fantástica e hospitaleira. É sempre um prazer. Agradecer também a oportunidade que me dão em poder apresentar aos celuricenses e a todos quantos nos possam ver e ouvir sobre o nosso projeto autárquico, sobre o nosso projeto político. Dizer-lhe que a minha vida política começou há sensivelmente 5 anos atrás, a convite do engenheiro Manuel Machado para integrar a sua equipa, quando protagonizou uma candidatura autárquica em 2021, uma candidatura autárquica em que me envolvi de forma profunda, fui o número 2 da lista da Câmara, fui seu braço direito e esquerdo em tudo que foi preciso para alcançar um resultado também histórico e positivo para o Partido Socialista. A partir daí, desde a minha militância, fui membro do secretariado até 2024 do Partido Socialista local. Em 2024 aceitei o repto de um conjunto de militantes de encabeçar a candidatura para a Conselhia de Celurico de Basto e acabei por ganhar as eleições numa candidatura que foi única e coesa, promovendo também a união e a coesão dentro do Partido Socialista e a partir daí, como o Armindo referiu, faço parte dos órgãos distritais do Partido Socialista e também sou membro da Comissão Nacional do Partido Socialista. A partir daqui fui fazendo o meu trajeto junto de militantes, junto das pessoas, da sociedade civil e também, como referiu e bem, sou natural de Celurico de Basto, nasci aqui, cresci aqui, fui um menino que brincou na rua, com vários grupos de amizade, vários grupos de amigos, que nos divertíamos e éramos felizes na nossa infância, brincando por estas ruas fora deste bonito concelho. É natural aqui da vila mesmo? Natural mesmo do centro da vila, foi no centro da vila que cresci, portanto é para mim também mítico o centro da vila, foi aí que cresci e que brinquei com muitos dos meus amigos que ao longo do tempo e infelizmente com o passar da idade já poucos estão por Celurico. E é isso que me faz lutar por Celurico de Basto, tentar que os nossos amigos regressem, que os nossos amigos continuem por cá e que todos juntos possamos continuar a lutar por Celurico de Basto e que Celurico de Basto seja cada vez mais próspero e que consiga sair deste estado atual de estagnação e de marasmo onde se encontra, que a sua evolução tem sido muito, muito ténue. Já vamos falar sobre isso. Há 4 anos o Partido Socialista não ganhou as eleições, mas conseguiu de facto um resultado interessante. A correlação de forças, inclusive na própria Assembleia Municipal, permitiu ao Partido Socialista de ter a presidência daquele órgão do município. Como é que olha para estes 4 anos que entretanto se passaram? Que balanço é que faz da atividade, quer do Partido Socialista como a principal força da oposição, quer, obviamente, da maioria que governa, da maioria relativa que governa este Executivo? Repare, há 4 anos atrás, por esta altura, mais coisa menos coisa, o Partido Socialista apresentou-se a eleições num contexto
forte. Vinha de um resultado eleitoral bastante baixo em 2017 e a partir daí foi-se reforçando, foi criando novas ideias, foi agregando pessoas dentro do próprio partido e, portanto, em 2021 apresentou-se num cenário difícil, é certo, porque estamos continuamente a lutar contra um poder instalado e apresentou um resultado muito positivo, um resultado onde duplicou o número de votos que tinha tido em 2017, conseguimos retirar a maioria absoluta ao Partido Social Democrata, portanto num cenário de 3-3-1 no Executivo Municipal, um Executivo Municipal que tem tido uma gestão por parte do Presidente em que tem tido muito apoio por parte dos independentes, embora nós, Partido Socialista, estejamos a ter uma oposição séria, construtiva. Quando achamos que devemos contrariar algumas das propostas, contrariamos. Quando achamos que devemos apresentar propostas que são essencialmente uma melhoria significativa na qualidade de vida dos sul-licenses, fazemos essas propostas. Ainda no último Orçamento Municipal apresentamos um conjunto de propostas que rondam os 10% do valor do orçamento, portanto temos aqui um propósito muito grande em tentar sermos uma oposição construtiva, uma oposição que quer dialogar com o Executivo Municipal, porque queremos ser uma voz ativa, uma voz participativa e queremos dar sobretudo voz a quem confiou em nós em 2021 e permita-me também dizer-lhe que o Partido Socialista em 2021 conquistou a Assembleia Municipal pela primeira vez na história e, portanto, também na Assembleia Municipal temos o mesmo número de deputados do que o Partido Social Democrata, à exceção depois do Movimento Independente SIC, que tem 3 deputados. E, portanto, permita-me também dizer-lhe que o Partido Socialista, em 2021, duplicou o número de freguesias que tinha em 2017. Em 2017, o Partido Socialista tinha 2 freguesias, tinha Moreira do Castelo e tinha a União de Freguesias de Caçarilha e Infesta, e em 2021 conquistamos a freguesia da capital do concelho, a Junta de Freguesia da União de Freguesias de Britelo, Gêmeos e Ourilho, freguesia mais populosa, e também conquistamos a freguesia de Ernoia, que por si só é também a freguesia com maior área territorial do nosso concelho. Portanto, permita-me interromper, fugimos um bocadinho à questão. Falou em concreto daquela que foi a postura do Partido Socialista como líder da oposição. A avaliação que faz da atividade do atual Executivo é uma avaliação positiva? Correspondeu às expectativas? Não correspondeu? Como é que o Partido Socialista olha para estes 4 anos? A nossa visão é clara. O atual Executivo, liderado pelo Presidente em exercício, acaba por ter uma governação, na minha ótica e na ótica do Partido Socialista, negativa, porque não apresentou uma obra estruturante para o nosso território, não conseguiu melhorar de forma significativa a qualidade de vida dos sul-licenses. Aliás, permita-me dizer, eu considero até que nestes últimos 4 anos o Concelho Histórico de Basto parou no tempo, estagnou e ficamos num marasmo onde a cultura ficou adormecida, onde as próprias acessibilidades às autoestradas, inclusivamente uma delas, que atravessa o Concelho Histórico de Basto, continuamos sem ter uma saída direta para a autoestrada, a água continua a ser a mais cara do distrito e, portanto, nós estamos aqui num estado atual em que a situação tem que ser revertida urgentemente. Nós temos que entrar para o Poder Municipal, para o Executivo e implementar novas estratégias, novas ideias, uma liderança jovem, participativa e que possa, sobretudo, desenvolver o Concelho para melhor, uma aposta forte na habitação. Nós estamos a precisar urgentemente de habitação. Já vamos falar das propostas. Antes disso, falamos ainda de política. Há 4 anos houve um movimento independente que concorreu, que vinha de resto de umas eleições onde tinha tido um resultado muito expressivo. Há 4 anos os resultados não foi tão expressivo, conseguiu não obstante também a representação no Executivo. A atual correlação de forças no Concelho e o contexto que vai observando no Concelho em termos político-partidários é hoje um contexto mais favorável ao Partido Socialista, no vosso ponto de vista. O PS vai mais unido do que foi há 4 anos, onde tinha muitos militantes próximos do Partido Socialista, que obviamente colaboravam com o movimento independente. O que é que se espera que vá acontecer em concreto?
Vamos ter uma candidatura independente, tem essa informação? Permita-me dizer-lhe que eu prefiro falar da nossa casa, do nosso projeto, do que falar das forças políticas adversárias. Eu julgo o xadrez político é mais favorável ao PS? Eu julgo que a candidatura independente não vai a jogo, portanto estamos a dias, é essa a informação que estamos a dias de entregar as listas no Tribunal e, portanto, julgo que o movimento SIC acabará por não entrar neste novo xadrez político que irá a combate político. Isso favorece o PS, do seu ponto de vista? Aliás, eu digo-lhe que nós estamos... no princípio que algumas das pessoas que estavam nesse movimento eventualmente seriam mais próximas do Partido Socialista. Algumas dessas pessoas integram as nossas listas às juntas de freguesia e, portanto, também dizer-lhe, Armindo, nós vamos a jogo, nós vamos a eleições autárquicas numa coligação. Uma coligação que é... para além do somatório de duas forças partidárias, é a agregação de um conjunto de pessoas que olham para o Conselho de forma pensada, de forma planeada, de forma estruturada, com um objetivo claro, desenvolver Celurico de Basto, apresentar-lhes um projeto claro, concreto, conciso para melhorar a qualidade de vida de todos os celuricenses e, portanto, nós estamos aqui num projeto agregador. Dizer-lhe que o Partido Socialista ia a jogo ou ia a eleições como projeto potencialmente vencedor, mas não tanto agregador como este cenário em coligação, porque nós neste cenário de coligação, Juntos por Celurico, o próprio nome diz tudo, nós estamos juntos, juntamos várias forças, várias individualidades do Conselho e muitos outros independentes que se a nós quiseram juntar para efetivamente apresentarmos aqui um rosto de coragem e de mudança para Celurico de Basto, porque é isto que precisamos. Precisamos de romper com o modelo de gestão atual que se encontra esgotado e queremos dar aqui uma nova dinâmica, misturando a juventude, a irreverência, o pensamento crítico com a experiência e com a maturidade e com quem, inclusivamente, já teve funções governativas no nosso Conselho para nos dar aquela experiência que nós iremos precisar para tomar as melhores decisões e eu considero que este é o melhor projeto para Celurico de Basto e estou certo que os celuricenses irão reconhecer isso no dia 12 de outubro. A lista que vai apresentar, nomeadamente a equipa que o vai acompanhar nesta eleição à Câmara Municipal, é uma lista que dá garantias, obviamente se vier a ganhar as eleições dá boas garantias de governabilidade, de competência, de eficácia. Obviamente eu vou me rodear das melhores pessoas, das melhores personalidades e das melhores individualidades que o Conselho tem. Pessoas essas que são experientes nas mais determinadas áreas e temáticas que o Conselho precisa, sobretudo para se desenvolver. Quer dar alguns exemplos? E sobretudo do que é a nossa visão, não é? Portanto, nós queremos claramente fixar pessoas em Celurico de Basto, nós queremos claramente apoiar de forma clara o investimento económico no nosso Conselho, queremos criar emprego, queremos criar emprego que não o emprego do rendimento do ordenado mínimo nacional, portanto queremos criar aqui condições para empresas, queremos atrair empresas que possam oferecer aos celuricenses trabalho e emprego que não se cinja pelo ordenado mínimo nacional, portanto queremos dar e gerar riqueza para Celurico de Basto, porque gerando riqueza geramos também felicidade e as pessoas têm que ser felizes a viver aqui em Celurico de Basto. Queremos ter um plano forte de acessibilidades para poder criar aqui uma autonomia, uma dinâmica positiva e alegre no nosso Conselho e com isso... Quer avançar então com medidas concretas? Com isso queremos ter habitação. Falamos então da habitação. Já percebi que é uma das prioridades da... Nós vamos ter um projeto claro de habitação, não só a habitação social, porque a habitação social está já em curso com o nosso acordo, claramente, nestas empreitadas que estão a acontecer no Conselho Histórico de Basto, mas é uma habitação social que estão já definidas e destinadas às pessoas que têm essa necessidade e que foram identificadas pelas equipas de ação social do município. Mas nós precisamos de mais, precisamos de habitação para os jovens que se querem emancipar, precisamos de habitação para aquelas pessoas e para aqueles celuricenses que estão fora e que querem regressar. A solução de habitação a custos controlados? A custos controlados e que sejam capazes de dar resposta. Mas tem alguma meta, o número de habitações que eventualmente possa ser necessários aqui para o Conselho? Nós, para lhe ser honesto, o nosso programa ainda não está público e, portanto, também seria muito, se calhar, precipitado da minha parte estar aqui desta forma a explicar o nosso projeto e as nossas medidas de forma pormenorizada, mas a habitação é claramente um dos nossos objetivos,
diferenciada e também destinada a todos os polos urbanos do nosso concelho, porque temos 4 polos urbanos, todos eles com um grande potencial, um potencial fantástico para desenvolvimento, todos eles têm margem de progressão para criarmos emprego, para criarmos condições felizes das pessoas se ali fixarem e fazerem ali a sua vida. Em matéria de empregabilidade, que medidas é que se propõe desenvolver para, obviamente, melhorar a atratividade do concelho nesse registro? Aí sim, eu já tornei público, nós temos já 2 pré-acordos com 2 empresas, uma da área da indústria, outra da área da energia. A indústria, qual é o setor? A seu tempo será tornado público, como é óbvio, mas que capitalizarão cerca de 200 de empregos, empregos esses que são salários acima do salário mínimo nacional, para precisamente termos capacidade de reter aqui os nossos talentos. Pessoas, no Celurico de Basto é recheada de pessoas com tanto talento, com tanto futuro, e porque é que normalmente procuram os concelhos vizinhos e o país e o estrangeiro para poder dinamizar o seu talento e poder aproveitar as suas ferramentas para darem a outros concelhos que não ao nosso. E, portanto, é essa a nossa meta, é essa a nossa missão e é essa a nossa visão. E, sobretudo, queremos implementar esses valores na nossa terra. As pessoas para ganharmos cada vez um bairrismo grande, para as pessoas quererem ficar cá, emancipar-se, fazer a sua vida e podermos desenvolver e colocar Celurico de Basto no mesmo patamar ou no patamar acima dos nossos concelhos vizinhos. Acessibilidades continua a ser uma das grandes fragilidade, dificuldades do Concelho de Celurico de Basto, não obstante as melhorias que se têm observado nos últimos anos. O que é que preconiza nesse registro, nesse domínio, para, de uma vez por todas, retirar Celurico eu não diria isolamento, porque obviamente o Concelho não está isolado, mas ainda é difícil chegar-se a Celurico de Basto, nomeadamente a partir dos concelhos do Distrito de Braga, distrito a que pertence o Concelho. Obviamente, eu costumo dizer e costumo defender, num contexto político distrital, nós somos o concelho mais distante do distrito e o que tem as piores acessibilidades até Celurico de Basto. E, portanto, nós temos que ter rapidamente uma ligação à autoestrada A7. E pode parecer redutor e pode parecer, da minha parte, uma repetição de outras medidas eleitorais de há tantos anos esta parte, mas é urgente criarmos o nó na A7, ali na zona da Lameira Gandarela. Porque já há muitos anos foi prometido pelo PSD, quer pelo PSD enquanto governo, quer também por o PSD local, sobre o nó da A7. Nós, se formos Câmara Municipal, vamos fazer o nó da Lameira a custos municipais, com custos unicamente do município, para sairmos, efetivamente, termos uma saída direta na autoestrada, ali naquela zona, que tem uma zona industrial também com um potencial enorme. E depois, a partir daí, vamos ter de criar de forma planeada e estratégica acessibilidades entre os vários polos do concelho e até à sede do concelho. Até aqui, estradas novas, requalificação das existentes, vamos fazer um estudo, vamos aproveitar o que pode ser aproveitado, mas nós temos que ter um plano de acessibilidades que nos liguem entre os 4 polos do concelho. Foi isso que defendi no PDM municipal, que teve até há bem pouco tempo em discussão, e, portanto, é essa a nossa estratégia, é essa a nossa meta, e é isso que os celuricenses merecem. Merecem ter uma saída direta na autoestrada naquela zona e ter uma acessibilidade estruturada e eficaz entre os vários polos do concelho, porque se não pensarmos desta forma, o concelho continuará estagnado e os grandes empresários continuam sem querer vir aqui instalar-se para poder desenvolver o seu negócio e poder, com certeza, criar postos de trabalho em Celurico de Basto. O turismo tem sido uma área onde o Concelho tem dado passos em frente significativos, observa-se isso, o número de turistas que vamos, inclusive hoje, já vimos um número significativo de turistas que usufruem aqui da ecopista. Que ideias é que o Eugénio tem para potenciar ainda mais o crescimento desse setor, que presumo que seja um setor estratégico também para o Concelho? Efetivamente, o turismo é um setor estratégico para o concelho, mas o turismo, por si só, não consegue capitalizar. Nós temos que, à volta do setor do turismo, na floresta, na vinha, no vinho, no ambiente,
nós temos que criar dinâmicas, na própria cultura, temos que criar dinâmicas que possam capitalizar e que possam desenvolver o próprio turismo, porque é muito certo dizermos que vemos muitos turistas em Celurico de Basto, mas depois não conseguimos ver os turistas a frequentar os espaços culturais, os espaços públicos do nosso território. Consumirem em Celurico. E exatamente, nós não conseguimos perceber qual é que é o retorno económico que os nossos comerciantes e os nossos empresários têm com o fluxo de turistas que vêm a Celurico de Basto. O que é que se propõe fazer para melhorar esse aspecto? Temos que criar um momento de cooperação entre as várias valências e as várias temáticas que envolvem o próprio turismo em Celurico de Basto, como lhe disse. O setor da floresta, se calhar se tivéssemos um setor da floresta em Celurico de Basto de forma agrupado e associativo, a floresta teria muito mais a ganhar do que o que temos agora. O agroturismo, e porque é que os turistas não vêm procurar as nossas florestas para fazerem os seus percursos, para fazerem o turismo de natureza? Certamente, se tivéssemos esses percursos bem definidos e instalados no nosso território, certamente a floresta estaria melhor gerida, melhor tratada, com menos combustíveis vegetais, com menos capacidade de inflamabilidade. E, portanto, tudo isso são pormenores que acabam por influenciar o nosso turismo e a nossa propaganda turística no nosso território. Se reparar, há uma semana atrás, o nosso concelho esteve em chamas. E quer saber quantas reservas acabaram por ser eliminadas nos nossos alojamentos locais? Um sem número de desistências que as nossas casas de alojamento local tiveram e, portanto, tudo acabou por ser prejudicial para o nosso desenvolvimento e para uma época alta como esta, em que muitos dos nossos comerciantes acabam por ter uma época alta e uma época onde acabam por ter a sua melhor fase económica, acabam por ser prejudicados e nós não podemos ficar alheios às sensibilidades das pessoas que estão cá o ano inteiro. Antes de passarmos à última questão, deixe-me só formular-lhe uma outra, porque creio que é sempre uma questão que preocupa as pessoas, e em concreto os autarcas de freguesia. O que é que o Eugénio preconiza em termos de relação do município com as diferentes freguesias, as autarquias de freguesia do concelho? Vai haver uma transferência de competências, maior autonomia, um reforço de verbas? Isso está previsto no vosso plano? O nosso projeto é claro. O nosso projeto é também de continuidade das ideias que comungamos com o nosso mandatário da candidatura, o engenheiro Manuel Machado, o candidato que protagonizou a candidatura autárquica em 2021. O nosso projeto é claro. O nosso projeto é transferir o maior número de competências para as juntas de freguesia. Ainda há margem para há margem para isso. Naturalmente, as competências que lhe serão transferidas serão também transferidas a dotação orçamental e, se possível, oferecermos os recursos humanos que serão precisos para dar resposta a essas competências. Para quê? Para nos libertarmos, enquanto Executivo, de projetos estruturais para o próprio Concelho, projetos que consigam, de uma vez, dinamizar e desenvolver o nosso território e permitir que nós, enquanto Executivo Municipal, tenhamos liberdade e tenhamos capacidade para poder ir a Lisboa, reunir com os nossos governantes e poder, juntamente com eles, lutar e apresentar os nossos projetos para conseguirmos capitalizar em Celurico de Basto, porque nós temos que ter em Lisboa uma porta aberta para nos receber e para nós termos, de forma honesta, clara e enérgica, capacidade de fazer perceber junto dos governantes que Celurico de Basto precisa de se desenvolver de uma vez por todas. Precisamos de trazer apoio governamental e apoio económico para desenvolvermos Celurico de Basto, porque olhamos para os nossos concelhos vizinhos, olhamos para Felgueiras, olhamos para Faf, olhamos para Cabeceiras de Basto e vemos concelhos muito mais desenvolvidos do que Celurico de Basto, e nós queremos igualá-los numa primeira etapa e superiorizar-nos ao estado de desenvolvimento desses concelhos vizinhos. E é isso que nós queremos fazer. Queremos nos libertar destas competências que serão responsabilidade dos presidentes de junta, no nosso entendimento, e
termos uma via aberta para irmos a Lisboa com regularidade e podermos lutar e defender junto dos governantes a forma de podermos estruturar projetos em Celurico de Basto que consigam ser um eixo de desenvolvimento para o nosso território. Festa Internacional das Camélias, o Festival Internacional de Artesanato e Gastronomia, que está por estes dias também em destaque no Conselho de Celurico. São eventos que o Eugénio, como Presidente de Câmara, vai dar continuidade? Obviamente, são festas marcantes no contexto celuricense e também no contexto regional e, portanto, nós queremos dar continuidade a tudo o que de bom se faz. Embora, posso lhe dizer que a própria Festa das Camélias já merece uma própria evolução, uma própria estruturação diferenciada do que aquela que está nestes anos a ser executada, porque merece uma evolução, um desenvolvimento, acompanhar os novos tempos e realmente darmos aqui uma nova aragem, porque está esgotada e não é com o estado atual da Festa das Camélias que conseguimos catapultar Celurico de Basto no contexto da Festa Internacional das Camélias para a Festa Internacional das Camélias, que conseguirá ou que deverá chegar aos vários pontos do mundo. Portanto, temos que a catapultar e temos que lhe dar uma nova dinâmica, uma nova aragem para poder realmente ser um selo de qualidade por este mundo fora. Eugénio, relativamente, diga. Se me permites, temos que concluir, em 2 minutos, 2 ou 3 projetos âncora que entendas que vai ser possível concretizar, que sejam ideias do Partido Socialista que queiras avançar aqui neste momento para o próximo mandato. Como lhe disse, o nosso projeto, o projeto da coligação Juntos por Celurico, terá vários setores cruciais para o desenvolvimento de Celurico de Basto. O emprego, o investimento e a atração de empresas e também a qualidade de vida. Nós estamos aqui atrás, a Zona das Veigas. É um projeto que o Partido Socialista defende há muitos anos. Connosco, no poder, este projeto deixará de ser um desejo e passará a ser uma realidade. O que é que vai acontecer aqui atrás? Nós, neste projeto, queremos criar o Parque das Veigas. Um parque, como vê, verdejante, que poderá ser um parque ambiental, um parque de lazer, um parque paisagístico, onde, nesta ínfima área, poderemos ter aqui espelhos de água, podemos ter aqui lagos que permitirão ter espaços para pesca de lazer, para pesca desportiva. Temos aqui um clube de caça e pesca com uma capacidade e com um talento enorme, que já teve na primeira divisão nacional. Portanto, podemos criar aqui todas essas condições. Podemos criar aqui passadiços para simultaneamente termos uns parques de manutenção física. Podemos ter aqui uma grande área ambiental. Podemos dar aqui uma nova aragem à nossa vila. Algo para projetar. Podemos criar aqui e, sobretudo, uma passagem do centro da vila para aquela área que vemos ali, que é da Cruz, na freguesia de Britilo. Portanto, repare, temos neste momento aqui uma barreira que nos impede de passar diretamente do nosso centro da vila, da nossa zona ribeirinha, para aquela área também de Britilo. Para a aquisição de terrenos deste espaço. Isto não é um projeto para 4 anos, isto tem que ser um projeto para 12 anos, um projeto onde, de forma faseada, iremos proceder naturalmente aqui a uma nova dinâmica, uma nova aragem, uma área, um parque verdadeiramente ambiental, de lazer, paisagístico das Veigas, que Celurico de Basto merece ter aqui um parque onde consiga captar as pessoas dos vários polos urbanos com aquelas acessibilidades que lhe falei, para virem aqui desfrutar da nossa sede do Conselho, porque é também uma fragilidade do nosso território. As pessoas dos polos urbanos, quer de Fermil, quer de Gandarela, quer da Mota, têm tendência em fugir, quer para Felgueiras, quer para Faf, quer para Cabeceiras de Basto, e portanto nós queremos criar aqui esta nova centralidade, uma centralidade que não será construção de habitações no interior deste espaço, será sim reabilitar este espaço verde, este espaço lindíssimo, com uma capacidade hídrica enorme, e podemos aqui
com o conhecimento técnico e científico adequado, darmos aqui uma nova vida a Celurico de Basto. Jânio Carvalho, a nossa entrevista está praticamente, a nossa conversa, porque é assim que eu gosto de Uma boa chamar. conversa. Está muito interessante e muito agradável, com ideias muito interessantes que estou a gostar de ouvir. Está no fim, mas temos sempre este minuto e meio reservado para que possa, através daquela Câmara, dirigir-se aos municípios de Celurico de Basto com uma mensagem final. Caros celuricenses, caras celuricenses, nós neste projeto autárquico Juntos por Celurico queremos dizer-lhe que temos um projeto sólido para criar emprego, para melhorar de forma significativa e estruturada as acessibilidades do nosso concelho, queremos atrair investimento económico, queremos fazer deste Parque das Veigas um parque deslumbrante e que seja um selo e uma linda imagem do nosso concelho de Celurico de Basto. E, portanto, queremos dizer-lhe que estamos prontos, que estamos preparados para governar Celurico de Basto, temos experiência política, temos nas nossas equipas experiência empresarial, temos experiência fora do mundo político, temos experiência da sociedade civil para podermos implementar novas ideias, novos projetos, sem qualquer vício de governação, para podermos, de uma vez, retirar Celurico de Basto do marasmo e da estagnação que está mergulhado, principalmente nestes últimos 4 anos. Jânio Carvalho, Foi muito gosto. prazer esta conversa. Boa estadia em Celurico de Basto. Muito obrigado, é sempre um gosto, é sempre um prazer regressar a Celurico de Basto. Hoje, para ouvirmos o candidato desta coligação, ficamos hoje a saber que vai ser uma coligação, Juntos por Celurico, a coligação liderada, obviamente, pelo Partido Socialista, liderada por Eugénio Carvalho, o atual rosto do Partido Socialista, um jovem candidato de 37 anos, engenheiro florestal, com um projeto ambicioso para Celurico de Basto, que vai, obviamente, ser sufragado pelos celuricenses nas eleições autárquicas marcadas para o próximo mês de outubro.